Boa noite, alunos. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai para mais uma aula na disciplina de enfermagem do trabalho, tá bom? Dando continuidade, lembra que nas primeiras aulas a gente falou com relação à jornada de trabalho, mobiliário e tudo dessa importância? Então, hoje a gente vai ver as lesões, as Ler e Dort, que a gente começou a falar um pouquinho lá. Hoje a gente vai entender o que pode ocasionar e relacionar com o que a gente já está vendo tudo até agora, tá bom? Como de costume, eu vou deixar a aula postada lá para vocês e a atividade, tá bom? Eu vou compartilhar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, tá bom? E aí eu vou conversando com vocês, tá bom? Então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre Ler e Dort, tá? O que são, né? Lesões por esforço repetitivo e distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho. Essa é a definição, né? Ou seja, é alguma lesão que foi ocasionada, relacionada ao trabalho. Parte disso pode ser culpa nossa, por um ambiente inadequado, e parte disso pode ser também por pelo próprio trabalhador, que mantém uma postura inadequada, que não segue as regras, enfim, a gente vai entender um pouquinho disso, tá? É a ocorrência de vários sintomas, concomitantes ou não, então pode ser um sintoma ou vários sintomas, de aparecimento insidioso, ou seja, ele vem bem de mansinho, sem ninguém perceber, e aí quando viu, já está o estrago feito, tá? Geralmente acontece nos membros superiores, né? Então, é dor, é parestesia, então, né, aquela síndrome do túnel do carpo por esforço repetitivo, né, na mão, por exemplo, né? Sensação de peso e fadiga, né? Geralmente acomete os quadros do sistema musculoesqueléticos, né? De acordo com as condições de trabalho, tá? Seja o trabalho repetitivo, seja fadiga, seja jornada de trabalho excessiva, falta de descanso adequado, né? As doenças são conhecidas como tenossinovites, sinovites, compressões dos nervos periféricos, podem estar associadas ou não, tá? Geralmente, ela está associada a um quadro inespecífico, mas que pode ser considerado uma lerodot, que é a síndrome miofacial, né? Geralmente são causas de incapacidade laboral temporária ou permanente. Então, por vezes, a síndrome do túnel do carpo por esforço repetitivo, por exemplo, pode levar esse trabalhador a ter que fazer cirurgia e ficar afastado por um bom tempo, tá? Essa alta prevalência tem sido explicada por transformações do trabalho, das empresas, né? Estabelecimento de metas, então, produtividade, 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 independente da condição do trabalhador, né? Se preza muito por essa produtividade, pela qualidade dos produtos, aumento da competitividade de mercado e, de novo, eu não levo em consideração os limites físicos e psicossociais desse trabalhador, né? Exige-se a adequação desses trabalhadores às características da empresa, por esse trabalho intenso, por um aumento de jornada, por uma prescrição rígida de procedimentos, e aí impossibilita a criatividade e flexibilidade do trabalhador. Então, isso mexe não só com o físico, mas mexe com o psicossocial, né? E aí fica uma coisa muito exaustiva para o trabalhador, fica aquele movimento repetitivo. Lembra de um filmezinho que eu passei para vocês uma vez do Charlie Chaplin, que ele saía até da maquininha fazendo o mesmo esforço? Isso ainda acontece em alguns segmentos, né? Seja por esses esforços repetitivos, seja por uma pausa que não é possível, seja por uma posição que você está lá por um tempo prolongado de pé ou sentado, né? Atenção que você tem que ter para evitar erros e submissão a esse monitoramento de cada etapa do procedimento, então aquele controle rígido, né, em cima de vocês, o mobiliário, que a gente já viu anteriormente, e equipamentos e instrumentos que não propiciam conforto, tá? Então,
isso tudo pode pode causar uma léria e uma DORT, né? Estudos têm demonstrado que isso afeta trabalhadores de diversos ramos de atividades, então não é uma coisa que só acontece em tal área, né? Mas uns ocorrem de maneira mais grave ou menos grave, tá? E aí a gente vai ver alguns desses estudos a seguir, as populações aos que eles estão mais afetados. Então, por exemplo, se eu for pensar numa questão de Larry Dort relacionada ao ombro, né? Eu vou pegar trabalhadores nas indústrias, né, com alta repetitividade e força, trabalhadores nas linhas de montagem de embalagens, na manufatura, entrada de dados, né, então aqueles que ficam lá mexendo muito no computador com o braço levantado, abatedouros, porque, né, o esforço em cortar o animal, né, ou em matar o animal. Tendinites das mãos e punhos, eu vou ver muito em empacotadores, açougueiro, né? Porque faz a força ainda para cortar carne. Trabalhadores das indústrias, né? Com alta repetitividade e força, né? Ou alta força e baixa repetitividade, ou baixa força e alta repetitividade. Então, dependendo do trabalhador da indústria que ele está submetido, ele vai ter uma maior prevalência de tendinite nas mãos e nos punhos. As doenças musculoesqueléticos multitissulares, ou seja, podem afetar vários tecidos musculoesqueléticos. Digitador, costureira, montador de componentes eletrônicos, trabalhador do setor de investimento, trabalhador do setor de vestuário, montadores do setor plástico, trabalhadores de lavanderia, teleatendimento, caixa, digitação, escrituração. Percebam que assim a gente vai por várias áreas e a gente vai ter que identificar os riscos de que cada trabalhador está exposto, tá? Então isso varia muito de setor para setor, tá? Essa etiologia ela é multifatorial, né? Diferentemente de uma intoxicação por um metal pesado, por exemplo, que aí eu sei o que causou isso, no caso da Larry Dort, eu tenho que avaliar vários fatores de riscos que estão relacionados direto ou indiretamente, tá? E não necessariamente eles são umas causas diretas, mas podem gerar respostas que produzem essa lesão, né? Geralmente, a gente percebe esses riscos através de observações e de estudos epidemiológicos. Então, esses estudos que foram a relação que eu passei, serve de norte já para a gente, tá? E geralmente eles não são independentes, ou seja, os fatores reagem entre si e devem ser analisados de forma integrada. Então, por exemplo, eu vou ver um aspecto biomecânico junto com cognitivo, ou com sensorial, ou afetivo, ou da organização do trabalho. Então, fatores de organização, como carga de trabalho e pausas para descansos, podem controlar fatores de risco quanto à frequência e à intensidade, ou seja, uma coisa não está desassociada à outra, tá? E aí a gente vai ver alguns riscos, né, de exposição. Então, quais que são as regiões que estão mais expostas, né? Regiões anatômicas: punho, cotovelo, ombro, mão, pescoço. Magnitude ou intensidade do fator de risco, isso vai influenciar se eu vou desenvolver ou não uma LER ou uma DORT. Carga músculo-esquelético, então, o peso do objeto elevado, né? Então, isso pode lesionar o músculo do meu trabalhador. Características psicossociais do trabalho, né? Pode ser uma percepção do aumento da carga de trabalho, não necessariamente essa carga de trabalho aumentou, mas se eu sentir, o trabalhador sentir que essa carga está muito pesada sobre ele, ele pode desenvolver uma LER e uma DORT. Variação no tempo dos fatores de risco, duração do ciclo de trabalho, de novo, das pausas ou estrutura de horário, então lembra logo nas primeiras aulas dessa importância. O tempo de exposição aos fatores de risco e o tempo de latência das lesões e dos distúrbios podem variar de dias a décadas. Então,
a gente pode perceber isso em poucos dias, eu posso perceber só daqui a 10 anos, por exemplo, tá? E esses fatores de risco, eles podem estar relacionados ao posto de trabalho, por exemplo, né? Que vão fazer o trabalhador adotar uma postura inadequada. Então, por exemplo, mouse com fio curto demais, aí a gente tem que se manter com o tronco para frente, sem encosto do membro superior, por exemplo. Reflexos no monitor que atrapalham a visão e que obrigam o trabalhador a permanecer em determinada postura com o corpo, com a cabeça, para vencer essa dificuldade. Tipo, eu não estou enxergando o monitor, eu vou fazer assim. Exposição a vibrações. Então, vibrações do corpo inteiro, do membro superior, podem causar efeitos vasculares, musculares e neurológicos. Então, geralmente quem trabalha numa central de esterilização, por exemplo, que os equipamentos causam muitas vibrações, geralmente a autoclave e as termos desinfectora ou aquelas ultrassônicas que têm uma vibração intensa. Exposição ao frio, então pode ter efeito direto no tecido exposto e indireto pelo uso do EPI com baixas temperaturas, então luva. Trabalhador que trabalha nos frigoríficos, por exemplo, tem uma exposição extensa ao frio, intensa, aliás. Exposição a ruídos elevados, né? Então pode produzir mudança de comportamento. Quem trabalha nas indústrias, com aqueles equipamentos que fazem bastante barulho, numa ressonância magnética, né? Pressão mecânica, né? Então, seja por contato físico de cantos retos ou objetos pontiagudos, ferramentas móveis com tecidos moles de segmentos anatômicos, por exemplo, ou trajetos nervosos podem ocasionar compressões de estruturas moles do sistema musculoesquelético. Então, depende do que eu estou trabalhando, eu posso, dessa ferramenta inadequada, eu posso me machucar, né? E as posturas que podem causar, né, de maneira inadequada, mas pode causar lesão, Ler e Dort nos trabalhadores, né? Então, posturas extremas. Então, por exemplo, eu tenho que fazer postura de pronação do antebraço, força, ativação muscular do ombro, ativação para manter certas posturas, isso pode lesionar. Posturas que modificam a geometria músculo-esquelético, por exemplo, eu saio do meu centro de força, né? Então, desvio do trajeto de um tendão para o contato do punho, então eu fiz muita força, pressionei esse centro de força do meu punho. Diminuição da perfusão do tecido, né? Quando o membro superior está acima da altura do coração, então se eu elevar muito o meu membro para cima da altura do coração, seja o direito ou seja o esquerdo, por exemplo, eu posso afetar a circulação desse membro, porque ele fica mais dificultado para você vascularizar, né? Efeito dos movimentos de flexão e extensão ou de pronação e supinação do cotovelo, né? Esses movimentos abre, fecha, sobe, desce, que pode causar lesão, né? Carga mecânica, então, tensão sobre o bíceps, o tríceps, o túnel do carpo, tendão sobre tensão sobre algum tendão, a repetição desses exercícios, a força que você usa, a carga que você usa, isso pode lesionar, tá? Carga estática também, né? Por exemplo, a gente pode estar tá lá parado com um membro que vai contra a gravidade. Então, por exemplo, ó, eu tenho que deixar a força G da gravidade sempre para baixo. Então, eu vou trabalhar muito tempo com o meu braço esticado para cima. É uma força estática, eu não estou sentindo ela no momento, mas ela está me lesionando. Quanto mais alto eu faço, maior é o risco de lesão, tá? Invariabilidade da tarefa, ou seja, aquela monotonia, né? Que ela está sempre fazendo o mesmo, sempre fazendo o mesmo, sempre fazendo o mesmo, sempre fazendo o mesmo. Tem um risco grande de lesão. Exigências cognitivas, né? Aquela pressão que se faz, né? Pode ter um aumento dos distúrbios de tensão muscular, aí você fica todo tenso daquela lesão na cervical, por exemplo, que é geralmente onde mais acontece, é uma reação ao estresse, você fica tenso, tá?
Fatores organizacionais, então, isso está muito mais relacionado ao ambiente de trabalho, ao ritmo de trabalho, à técnica do trabalho, né? E aos psicossociais, que é a percepção que o trabalhador tem, seja de personalidade, seja de problema de experiência, seja de situação, alguma situação que aconteceu no ambiente de trabalho, por exemplo. E aí, quando a gente pensa na questão de peso, existem algumas regrinhas que a gente tem que usar, e que é uma coisa bem interessante também para se dar numa aula de CIPAT, para quem está exposto a esse risco, com relação ao transporte de carga. Né? A gente carrega as coisas erradas, a gente pega peso de maneira errada, e isso pode causar problemas na nossa coluna, ou pode até causar uma hérnia inguinal, escrotal, umbilical, porque a gente pega peso errado. Ó, que beleza. Se a gente for pensar, a gente está mantendo sempre a coluna reta, essa é uma posição certinha de pegar, e a flexão acontece no joelho. Eu nunca abaixo para pegar uma coisa, eu abaixo o joelho, mantenho a coluna reta e eu levanto o peso. Tá vendo aqui de lado a mesma coisa? Aqui tá errado, ó. Ó a minha coluna torta. E aí o peso fica todo na coluna, tá? Então, ó, regrinha básica para se levantar um peso: não manter as pernas esticadas, não levantar a carga com a coluna, não ficar longe da carga, porque aí você joga o peso para a coluna, não torcer o tronco, pegar ele de maneira que você está com a coluna torcida, e evitar escorregar a carga no joelho ou nas coxas, ou seja, eu apoio, eu abaixo o peso e apoio o peso na minha coxa ou na minha perna, que é o exemplo aqui, ó. Como não levantar, tá? Perna esticada, né, ó, o tronco torto, ó, todo torto. Aqui, ó, as pernas do cidadão como que tá, né? E aqui, ó, outro exemplo, que é o peso que eu jogo pro coisa. Ou seja, se for esse trabalhador continuar pegando assim essa carga toda vez, é certeza, certeza absoluta que ele vai ter uma léria ou uma dorte. Isso serve para gente, mulheres também, né? Porque a gente carrega a bolsa errada, né? Nesse caso aqui, na primeira, a gente não tem tanto deslocamento, né? Nem nesse e nem nesse. Apesar de que aqui é um pouquinho maior, então depende muito do peso da nossa bolsa, daquilo que a gente está carregando de lado. Agora, quando a gente carrega numa mão só, o corpo, por si só, ele tende a corrigir o peso para equilibrar, porque senão você vai pender para um lado e vai cair. Então, ele corrige o peso jogando o ombro para o outro lado para tentar equilibrar o peso. E isso, com o tempo, provoca alterações na coluna. Então, aqui uma escoliose, por exemplo, a pessoa pode desenvolver, tá? Então, a gente tem sempre que lembrar que a gente não pode levantar as coisas com a coluna torta, né? Tem sempre que pensar que quanto mais torto eu pego, maior é o risco de lesão no disco, porque quando eu faço força, a minha coluna por si só, ela já trava, põe uma pressão maior no disco, e se eu pego isso com uma musculatura errada, eu vou jogar mais força ainda sobre esse disco, eu posso ter as hérnias, tá? Então, fica bem complicado, tá bom? Essa foi a aulinha de hoje. Espero que tenham entendido. Eu vou deixar as atividades disponível e essa aula para consulta também, tá bom? Abraço a todos e até a próxima.